Shalom, meus irmãos, shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Israelita Nazareno. E hoje eu quero falar sobre a herança maldita do judaísmo messiânico, do falso judaísmo messiânico, tá bom? Para vocês não colocar tudo numa panela só. A gente sempre denuncia e proclama contra as falsidades, seja ela do meio judaico, seja ela do meio cristão, tá bom? Onde tem erros doutrinários, teológicos, distorções, mentiras e engano, a gente vai estar aqui defendendo a verdade do evangelho. Peço que os irmãos tenham paciência, porque está tendo um barulho na rua aqui, o pessoal está trabalhando aqui, então isso pode afetar aqui a gravação um pouco, mas os irmãos tenham paciência. E se o meu filho passar correndo atrás de mim aqui também me chamando, os irmãos também tenham paciência, tá bom? Porque, meus irmãos, o vídeo hoje também vai ter uma mensagem aqui forte, uma mensagem reflexiva, né? Ou reflectiva, né? Vamos assim dizer, é melhor. Vai ser uma reflexão. Por quê? Porque a coisa está ficando séria demais, e o povo não está ficando apercebido, irmão. Alguns anos atrás eu disse numa live que o Eterno tinha revelado a vários homens de Deus, irmão. Eu não ouvi um só não, irmão. Eu ouvi a muitos homens de Deus. O último que eu ouvi foi um judeu pregando. Ele falou assim: o espírito do engano vai assolar a nação. O espírito do engano vai ser liberado sobre a nação. E o levante que vai ter agora como parte final dessa guerra final vai ser contra as escrituras. Irmão, olha, tem anos que eu ouvi isso. Essas revelações, a última vez que eu ouvi já tem, eu acho que uns 2 anos. E hoje eu vejo a realidade dessas revelações. Ai, mas você crê que o Eterno revela coisas ainda fora das Escrituras? Sim, eu creio nos dons espirituais, tá, irmão? Eu creio nas manifestações dos dons do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E eu vejo que esse Espírito... mas espírito sempre teve, irmão, espírito do engano, antibíblia, sim, sempre teve, irmão. Só que era sempre um ataque mais externo, tá? As pessoas que estavam dentro das comunidades, das igrejas, das congregações, elas se fechavam e lutavam a todo custo para combater que o engano entrasse. Era livro, eram grupos teológicos que se levantavam, tudo para combater heresias, seitas e assim ia. Agora hoje o ataque está interno, tá pior, tá? Porque o ataque vem de quem está no nosso meio. Não é mais de quem está de fora, é de quem está saindo. Os irmãos estão entendendo? Não é de quem está de fora que não entrou, é de quem está dentro e está saindo e reproduzindo um monte de idiotice, babaquice, tolice, e as pessoas estão caindo nesses marasmos, nesses engodos. Só que Rav Shaul, o apóstolo Paulo, já tinha alertado, e o que acontece é que as pessoas não ficam atentas. Então, ontem eu conversei com mais um pastor, irmão. Para minha tristeza, mais um pastor, não sei a igreja que ele não me revelou a igreja, ele só me disse que era um pastor, tá? Que trabalhava na obra de Deus, que era ativo na obra do Senhor. Fiquei conversando um pouco com ele no privado, tá? Ele me chamou no WhatsApp. Foi ali no WhatsApp que a gente começou a conversar. Ele veio me fazer algumas perguntas, né? Ele também acabou vendo alguns vídeos meus aqui no canal e ele conseguiu entrar em contato comigo, e ali ele começou a me fazer algumas perguntas, alguns textos, mostrando que ele estava enganado no cristianismo e que agora ele está no meio judaico. Assim, talvez ele acho que ele queria falar para mim, né? Graças a Deus, eu saí do engano, eu saí da mentira, agora eu estou também estudando com os judeus, tal. Só que no desenrolar da conversa, irmão, eu olhei para ele e falei: irmão, não, o senhor foi enganado, tá? Isso daí não compete. O senhor está muito alegre conversando comigo aqui, só que o senhor tem que entender que eu não compartilho desses seus ideais, tá bom? Talvez o rabino que você acolheu para ser seu rabino, aonde você está estudando aí, você abraçou as ideias dele, só que eu não defendo isso, irmão.
tá? Talvez ele não assistiu meus vídeos aqui de uma forma completa, talvez ele viu uma coisa ou outra, ficou bem nítido que ele não entende aquilo que eu transmito aqui. Então pode ser que ele é uma pessoa que, por mais que me conheceu aqui no YouTube, ele não tem um acesso realmente aos vídeos que eu tenho feito aqui, tá bom? E ele falou para mim que agora ele abandonou a Igreja Assembleia de Deus, que está no meio da Techuvá estudando judaísmo, que tem um rabino muito sábio, muito bom. Eu até não duvido do caráter das pessoas como pessoas, né, como ser humano. Mas como rabino, eu falei para ele, teu rabino você caiu num laço satânico. Por quê? Vamos ler comigo aqui os textos, né? Vamos para o estudo aqui, irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, vamos ler do capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Leia comigo aí. Eu vou abaixar um pouco a minha câmera aqui. Ora, ainda que um de nós ou um anjo dos céus proclame a vocês algo além do que temos proclamado, deverá ser banido. Aqui tem uma diferença bem grande do grego, tá, irmão? O grego é que seja maldito, tá? Se alguém anunciar outro evangelho, considere anátema, maldito. Aqui do aramaico é banido. Versículo 9. Como eu disse antes e agora estou dizendo novamente, se alguém lhes disser algo fora do que já receberam, deverá ser banido. Porque agora estou a convencer filhos de homens ou a Elohim? Ou procuro agradar aos filhos dos homens? Pois se até agora eu tivesse agradado aos filhos dos homens, eu não seria servo do Mashiach. Olha só que interessante isso, hein, irmãos? O Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele deu a sua vida em missões, em obra. Os irmãos sabem, ele é tido, considerado, com toda razão, como o maior apóstolo, né? Como o maior apóstolo do Senhor Yeshua, tá? Foi o maior emissário, né? Um Shalia que realmente deu a sua vida em favor da proclamação do Evangelho. E o problema é que essa igreja aqui, essa congregação, essa Querrilá, vamos chamar de Querrilá, de congregação, ou de igreja, do jeito que você quiser chamar, tá bom? As pessoas que estão acostumadas com o grego eclésia, né? E tem o eclésia também significa congregação, tá, irmão? Mas tudo bem, pode falar igreja, não tem problema nenhum. O que acontece? Paulo, ele deu a vida por muitas e muitas Querrilá, por muitas igrejas, por muitas congregações, fazendo a obra. Só que nós vamos ver que aqui, nesse contexto, as pessoas vieram e diminuíram Paulo, tá bom? Começaram a diminuir a mensagem do apóstolo Paulo, do Rav Shaul. E eles começaram a colocar em crédito o seu chamado apostólico, tá? O seu chamado como emissário. Então ele escreve uma carta mostrando que o seu chamado realmente não era um chamado feito por parte de homem, tá? Não, ele começa a falar que ele foi chamado pela graça do Senhor Yeshua, que o separou para ser um apóstolo enviado, né, nessa grande missão. Então, primeiro que Paulo, como ele recebeu um chamado diretamente de Deus, né, é isso que eu quero também falar para vocês, que uma coisa é a pessoa receber encargos, separação aí, né, consagrações, como se o homem tivesse poder de fazer qualquer coisa, né? Colocaram na tua cabeça aí, né, principalmente no meio cristão tem muito disso, eu que vivi no meio cristão muitos anos, eu sei, né? A pessoa só é um pastor, só é um profeta, só é um pregador, só pode ser reconhecido se a igreja o consagrar e ele tiver a bênção do homem de Deus. Ô irmão, que palhaçada, né? Não é homem, o homem não tem poder de separar ninguém. Quando eu estava dentro da Assembleia de Deus, eu falava isso, eu pregava. Homem só consegue reconhecer, tá? O homem, um pastor, ele consegue reconhecer alguém que tem uma chamada. Eu já vi pastor destruidor e já vi membro pastor que pastoreava, tá? Enquanto o pastor jogava o povo para fora, o membro lá de baixo, que não tinha nenhum cargo na igreja, pastoreava e trazia o povo para dentro. Então, para vocês verem, né? O verdadeiro pastor que eu conheci em alguns meios, eles nunca tiveram sentado numa tribuna. Eles ficavam sentados lá embaixo, na nave da igreja, e muitas das vezes no último banco, tá bom? Mas eram verdadeiros pastores, eram verdadeiros
homens de Deus. Então, não tem essa que homem levanta homem. Homem só consegue reconhecer. E hoje o que estão reconhecendo aí reconhece puxa-saco, reconhece quem dá mais dinheiro, reconhece quem vem de uma família notável. É isso daí, tá, irmão? Homens de Deus estão sendo jogados pro canto. Tem muitos homens de Deus que não estão tendo nenhum reconhecimento. A verdade é essa, tá? Principalmente se ele não falar a língua do pastor. Eu tenho um trauma disso, irmão. Porque uma das maiores decepções que eu tive foi por causa dessa linha de pensamento. No ministério eu tinha que obedecer o pastor. O pastor era o líder, né? Aí, ai de quem não fizesse conforme ele falava ou desonrasse. O ministério nos tratava como escória. Tá? Quando eu ousei, né, questionar essa autoridade quase papal que ele tinha sobre a gente, os membros se levantaram contra mim. Teve membro que mandou mensagem no Facebook dizendo: ele é o anjo da igreja, ele é o ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor. Eu falei, é por isso que esses pastores deitam e nada de braçada, né, irmão? Deita e rola, nada de braçada. Por quê? Porque ele já colocou a coleira nos seus membros e ele colocou uma autoridade sobre eles dizendo: não se levante contra mim. Teve um que teve a audácia de dizer assim, aqui até... Foi meu pastor essa praga, viu? Ele falou assim, ainda bem que eu não estava no culto, né? Depois os irmãos falaram para mim, é lógico. E porque isso repercutiu no meio da igreja, vieram perguntar para mim se realmente tinha base, né? Porque a palavra dele foi assim, ó, eu sou o anjo da igreja, e aqui até quando eu errar, Deus me apoia, porque ele me deu tal autoridade para isso. É pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele conseguiu falar isso, tá bom? E quando alguns membros questionaram as suas atitudes, sabe quem veio para defender ele? É como eu disse, irmão. Eu tinha o pastor presidente como um exemplo, né? E eu nunca desonrei meu pastor presidente, tá bom? E por honrar ele, muitas das vezes limpando o nome dele por causa da safadeza do seu pastor auxiliar. Só que quando a batata assou, em quem que ele veio em defesa? Do corrupto, do puxa-saco, do sujo. Aí ele subiu no púlpito e disse: a porta da igreja está aberta. Quem quiser concordar com o meu pastor, meu obreiro, fique aqui. Se você não discorda, tem igreja para todo gosto. Saia. Como se a igreja fosse deles. Por que eu estou falando isso? Presta atenção, que Paulo, irmão, para fazer a obra, ele diz: eu não consultei carne e sangue. Eu não fui dar satisfação para homens. Primeiro porque quem me chamou foi o Eterno. Ele se revelou para mim. E quando ele se revelou para mim, eu não fiquei procurando aprovação de homem. Porque se eu buscar a aprovação de homem, eu não agrado ao Eterno. Irmão, pare de ficar querendo agradar homens. Você foi chamado para agradar aquele que te chamou, tá bom? Não, irmão, mas você tem que ser submisso à liderança. Irmão, uma liderança que te guia, que te cuida de você, que dá a sua vida, né, a vida dele, sacrifício, oração, por causa da tua alma, é uma coisa. Agora, aqueles que têm você como trampolim, como meio de vida, como meio de sustentar a vida luxuosa que eles têm, e é só isso, isso aí não é líder, irmão. Isso não é pastor, é lobo, é mercenário, tá bom? Não merece honra em coisa nenhuma. Errado tá você de ficar lá bancando os luxos e os pecados desse povo aí, tá bom? Dando dinheiro para esse bando de vagabundo aí, tá bom? Então vamos lá, essa é a primeira coisa. Então aqui Paulo é questionado. Aqui é jogada a autoridade de Paulo no lixo, porque o povo queria que Paulo tivesse reconhecimento dos homens. Paulo falou: não busco reconhecimento de homens. Tá? Tanto que eu nem me preocupei, procurei ir em Jerusalém e ficar pedindo bênção para ninguém. Quando o Eterno se revelou, eu já fui fazer o que tinha que fazer. Tá? Meu filho tá fazendo um pouco de barulho aqui, irmão. Se sair no vídeo, os irmãos entendam aí, tá bom? Tem carro trabalhando aqui. Oi, filho. Tem o trator aqui. O trator tá trabalhando aqui bem na rua, irmãos. E olha onde ele fica, lá na janela olhando, ó. O meu filho é uma benção. Aqui fica o quartinho do lado deles com os brinquedos aqui. E aqui é onde eu gravo vídeo, onde eu estudo, né? Mas ele tá acordado, deixa ele aí e vamos continuar aqui. Ele é criança, nós somos adultos, né? A gente sabe separar as coisas, então vamos continuar aqui.
Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele ficou indignado quando pessoas começaram a jogar sua autoridade apostólica na lata do lixo. E aqui já vai começar a chapa a esquentar, tá bom? Tem muita gente no nosso meio que também está jogando a autoridade de Paulo no lixo, tá, irmão? Os rabinos pé de chinelo, fundo de quintal aqui no Brasil, que nunca soube o que é realmente ser chamado por Deus, né? Eles questionam o que Paulo escreveu. Não, porque Jesus não é Deus. Não, porque isso aí não foi Paulo que escreveu. Não, e se Paulo escreveu, Paulo é um mentiroso. Eu já ouvi isso, irmão. Não, outros não têm coragem de chamar Paulo de mentiroso, né? Que tem uns que são mais covardes, né? Tem uns que até são corajosos. Paulo mentiu. Ele não nega que foi Paulo, mas ele chega e bate contra Paulo. Agora já tem outro grupo que é assim, não, Paulo não falou nada disso. Daí foi Roma que distorceu o que Paulo falou. Então, ou seja, irmão, de uma forma ou outra, ou Paulo errou ou manipularam as palavras de Paulo, então Paulo não escreveu o que escreveu, tá? Então eles jogam por terra o que está escrito nas cartas de Paulo. Quando convém, eles usam. Quando não convém, eles desprezam, né? Porque são um bando de covardes, né? Desonestos, né? São desonestos, né, irmãos? Porque os versículos do Novo Testamento que favorecem eles falam com a boca cheia. Por quê? Porque tá escrito, né? Distorcem, tira do sentido, já faz uma exegese horrível, mas ainda usam. Agora, quando é aqueles versículos que dá no meio da lapa do nariz dele, né, na fuça deles, aí eles não, porque isso daí... O Paulo não teve autoridade, não era Paulo. Ou quando era Paulo, ele errou. Paulo era um apóstata, um rebelde contra o judaísmo. Todas essas idiotices eu já ouvi. De uma forma ou outra, o que aconteceu lá atrás está acontecendo agora e tem gente questionando a autoridade de Paulo. Irmão, vão se converter, tá? Se você chegou aqui nesse vídeo e você tem essa mentalidade, reflita, tá? Reflita, faz uma reflexão, pelo amor de Deus. Tome cuidado. Vamos para mais outro texto aqui, também em Gálatas. Aqui nós vamos ler aqui, irmãos, do versículo 11 ao 14. Eu vou abaixar minha câmera aqui e a gente vamos continuar. Gálatas. Mas quando Kefa veio a Antioquia, Pedro, né, que é Pedro, tá, irmãos? Veio a Antioquia, eu lhe reprovei em sua face, porque eles, né, os irmãos de Antioquia, se sentiram ofendidos por ele. Antes que viesse alguns homens da parte de Jacó é Tiago, tá, irmãos? A Peshita do Tissadoc Bendere e outras Peshitas também, ou até mesmo a Bíblia judaica do David Stern, corrige, tá? Porque o irmão de Yeshua não chamava Tiago, como as Bíblias em português, era Yaakov, tá, irmão? Se fosse traduzir em português, teria que ser Jacó, tá bom? Yaakov, né? Conhecido como Tiago, beleza? Nas Bíblias em português. Então, antes de chegar homens da parte de Tiago, tá, Yaakov, ele comia com os goim, com os gentios. Mas quando eles chegaram, ele foi se retirando e separou-se por causa do medo dos que eram da circuncisão. Eu vou parar aqui, já vou começar daqui já. Depois eu vou, conforme eu vou lendo, a gente vai comentando. Irmão, eu estou indignado, vou colocar até a minha câmera aqui. Eu fico indignado de ver como é que tem irmãos cristãos que saíram do meio cristão, está no judaísmo agora messiânico ou nazareno, conforme você gosta de ser chamado, tá bom? E agora parece que os gentios, a igreja cristã tem lepra. Agora parece que todo cristão são um bando de apóstatas, hereges, pagãos, que eles têm vergonha de dar até a paz do Senhor. Eles estão tendo vergonha de falar Jesus Cristo. Eles estão com vergonha porque tem um bando de idiota panaca aí que não pode falar Jesus, tá? Jesus é o nome de um deus cavalo. Não, porque não pode falar isso. Não, porque falar isso não pode nem dar glória a Deus. Porque glória a Deus, até essas idiotices tem no meio desse bando de povo atrapalhado aí, tá? E tem judeu que acha que é judeu. Vocês não são judeu, viu, irmão? Muitos de vocês que estão na Techuvá hoje, vocês não cresceram como judeu. Vocês é que nem eu, um descendente, tá bom? Não cresceram na cultura, não conheceram língua, que nem eu, um goim, cresceu como um goim, um gentio,
Tá bom? Agora vocês estão se fazendo de judeu. E até parece que vocês é grande coisa de especial por ser judeu. O que vocês é melhor do que um goim, que um gentil? Vocês se acham superiores? Nessa mesma carta aqui, eu não separei o versículo, o texto. Qualquer coisa, na hora que eu for editar o vídeo, eu vou colocar o versículo aqui, onde Paulo fala que se fosse para gloriar na carne, na descendência judaica, ele mais poderia se gloriar. Tá bom? Porque ele era fariseu, de fariseu, né? Seus pais falavam hebraico, assim como ele falava hebraico, ele fala isso, né? Circuncidado ao 8º dia, quanto à lei irrepreensível, fariseu zeloso, irmão, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel tem até não sei se é na Mishnah, que tem referências a Gamaliel sobre leis que estão na Mishnah. Se não me falha a memória, é na Mishnah, tá, irmão? Se não for na Mishnah, mas é uma obra judaica importante aí, tá bom? De leis e da tradição oral, que é onde tem ali comentários sobre casamento, divórcio e vários assuntos importantes, é tudo atribuído a Gamaliel. Então um camarada era respeitadíssimo e Paulo foi discípulo dele, talmide dele, tá bom? E Paulo falou, olha, eu era discípulo de Gamaliel, fariseu, né, um parush, filhos de fariseu, eu era fariseu dos fariseus, zeloso, eu era tudo. Tá, então se fosse para gloriar por ser judeu, eu poderia me gloriar nisso, quanto mais eu, tá bom? Pelo meu histórico no judaísmo. Só que eu tenho tudo isso como nada por causa do Mashiach. Então deixa de ser bobo, irmão, vocês da Techuvá, que no grupo de WhatsApp tem vezes que eu vejo irmãos, que são até irmãos que eu gosto, que eu já ouvi, um grupo que eu participei aí, eu nem estou participando muito mais dos grupos, mas eu vi lá um irmão que é uma bênção, eu gosto dele, eu tenho uma amizade com ele, converso com ele, mas ele humilhou um irmão, não sei se é da presbiteriana, que igreja que é lá, ele ridicularizou o cara de uma forma assim vergonhosa no grupo, falando que o cara, como se o cara não fosse nem bem-vindo no grupo, né? E que ele tinha que logo sair do paganismo romano, e começou a rebaixar o cara, irmão, que eu tive que me segurar para mim não entrar no meio, para não dar um conflito, mas eu fiquei agonizado. Tá? Aí esse camarada às vezes acha legal um cristão que sai do cristianismo por causa dos muitos erros teológicos, mas vai Techuvá negar a divindade do Messias, falar mal do Novo Testamento e chamar Jesus de homem, tá bom? Aí tá bem, por quê? Porque tá no meio dos judeus, vai catar o que fazer, rapaz. Cheio de ser bobo. Pelo amor de Deus, irmão. Então é isso daí, tá? Para começar aqui, Pedro era um hipócrita. Isso já não é de agora, irmão, que as pessoas não conseguem mais segurar a pressão de homens. Tá bom? Tem gente que vive para agradar homens, para agradar grupos. Se você está preocupado em agradar grupos, irmão, você é um covarde. Tá? Defenda o evangelho. Defenda a verdade. Tá bom? Vamos lá. Pedro, ele chega aqui, como você viu, e ele ofendeu os irmãos de Antioquia. Porque enquanto Pedro estava só com os goim, com os gentios, ele estava no meio, convivendo, conversando, né? Shalom, shalom, aquela graça. Mas chegou, irmão, os judeus de Jerusalém, da sede. Aí veio lá os legalistas junto, né? Os doutores, talvez, da lei, né? Que tinha muito fariseus, tinha muita gente, né? Influente do meio judaico, que agora abraçou a fé. Mas que gostava de colocar uma pressãozinha, né? Tem que circuncidar, você tem que fazer isso, né? Tem que fazer goim virar judeu, porque eu não sei. As pessoas não querem fazer o povo abandonar o pecado, não, tem que virar judeu. Vai catar o que fazer, meu irmão. Vai catar o que fazer, tá bom? Em Yeshua não tem arameu, não tem grego, não tem judeu, irmão. A partir do momento que realmente converteu, recebeu o Espírito Santo, se transformou numa nova vida, o coração foi circuncidado pela fé. É filho de Abraão. Você gostando ou não, tá bom? Goste muito ou goste pouco, coma porque é das Escrituras. Tá certo? Aí Paulo começou a observar os irmãos entristecidos, porque chegou os judeus, ó Pedro. E Barnabé, aquele cara que era... tava no começo com Paulo também, para tudo. Fez a mesma coisa, ó. Saiu. Porque temeram os da circuncisão. Temeram a judeusada.
termeiro os barbudinhos de Quipá, né? Vamos dizer assim, né? Vamos agradar, Irmão, Pedro, irmão, agora imagina, se Pedro que teve aquela experiência do lençol, se Pedro, irmão, que o anjo foi lá e visitou Cornélio, mandou chamar Pedro, né? Ele teve toda aquela experiência, ele sabia que Deus não fazia acepção de pessoas, não importava se era gentil, se era grego, se era romano, não importava. O que importava era crer no Messias, ele sabia disso, mas no momento que chegou os barbudinhos, Pedro, foi saindo de fininho do meio dos irmãos goim. Aquilo ofendeu tanto Paulo que ele não aguentou, chamou a atenção de Pedro na cara de todo mundo, assim, na face. Falou, que palhaçada que é essa, rapaz? Até quando você estava aqui no meio dos gentios, você estava vivendo que nem gentil, rapaz. Você estava vivendo no meio deles igual eles, tá escrito desse jeito. Vamos ler aqui, vamos continuar lendo. Vamos lá. Deixa eu abaixar minha câmera aqui, moço. Versículo 12. Antes que viesse alguns, nós já lemos. Vamos para o versículo 13 agora, ó. Nós lemos o versículo 12, né? Quando chegou, ele separou, temendo que era da circuncisão. E o restante dos judeus também que estavam com ele. Então não foi só Pedro, né, irmão? Aí até Barnabé, como eu disse também, os rejeitou em suas faces. Até Barnabé correu deles. Aí, irmãos, olha só, judeus e arameus gentios são salvos pela Muná. Presta atenção. E quando eu vi, vamos para o versículo 14 aqui já, que fica mais fácil. Quando eu vi que não estavam caminhando corretamente com a verdade da mensagem, né, do evangelho, né, claro, eu disse a Pedro aos olhos de todos eles, se você é judeu, vive como arameu e não como um judeu, como que você pode compelir os goinhos gentios a viver como judeu? Aqui é o cúmulo, né, irmão, da hipocrisia. Eu vou falar uma verdade. Tem muita gente aqui que não vive como judeu aqui nem na China. Tá bom, irmão? Tem uns que ficam falando bonitinho hebraico, não pode comer carne de porco. É porque não pode comer isso. Vai na churrascaria, come carne sangrando. Hipócrita. Tá bom? Hipócrita. Nem você vive que nem judeu, rapaz. Para de ficar querendo apresentar uma coisa que você não é. Tem gente aí que nas mídias sociais, irmão, parece um verdadeiro tzadik justo. Só Deus sabe como é que você vive, irmão, na sua casa, o que você come. Por que agora você vai ficar condenando os outros que comeu carne de porco, que fez aquilo, se você faz a mesma coisa, irmão? Não, aí fica complicado, irmãos. Fica complicado. Aí não. Aí aqui Paulo não aguentou, irmão. Paulo falou, rapaz, até agora você estava vivendo igual todo mundo aqui, comendo com eles. Não tem nenhuma diferença entre você e os goinhos aqui. Você estava igualzinho. É só ler aí, irmão. Lê aí, ó. A parte do meio para frente aí do versículo. Vou passar a minha câmera aqui em cima. Começa a ler comigo, ó. Passei em cima aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Kefa. A partir daqui, ó. Se você, tá vendo que não tá passando a câmera? Ó. Se você que é judeu vive igual gentil, não vive como um judeu, como que você agora pode fazer o judeu viver igual o gentil viver igual você? Então era uma hipocrisia, né, irmão? O meio da Techuvá tá um meio hipócrita. O que as pessoas refletem nas mídias sociais não são o que elas vivem. Deixa de ser hipócrita, tá bom? Vamos continuar lendo aqui. Deixa eu abaixar aqui minha câmera. Onde está o outro texto que eu separei, irmãos? Aqui. É esse. Olha o que Paulo ele fala aqui. Que interessante. Eu me destaquei no judaísmo mais do que muitos dos meus colegas, que eram meus conterrâneos, que eram judeus, né, que estudavam com ele. Eu era extremamente zeloso no ensino de meus pais. Mas quando aprouve a ele, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por seu hesed, por sua graça, revelar seu filho em mim para que eu proclamasse entre os gentios, goim,
eu não revelei imediatamente a carne e o sangue. Ou seja, eu não fui ficar dando satisfação para o homem, né, o que eu tinha que fazer. Nem fui para Jerusalém, aos Shilrim, aos apóstolos, aos emissários, né, que eram anteriores a mim, mas fui a Araba e outra vez voltei a Damasco. E depois de 3 anos fui a Jerusalém para ver Pedro, né, e fiquei ali com ele, né, 15 dias. Então presta atenção. Paulo foi um camarada que foi chamado pelo Eterno. Ele não consultou homem nem mulher. Então, como ele tinha que responder direto àquele que se revelou a ele, Paulo, irmão, ele tinha uma coisa: eu não estou aqui para agradar grupos, homens, mulheres, eu estou aqui para agradar aquele que me chamou. Aprove aquele que me viu no meio do judaísmo, mais judeus do que eles, me sobressaí sobre eles em tudo, né? Eu era extremamente zeloso. E Paulo, ele tinha isso, irmão. Tudo que ele fazia, ele dava o de melhor. Até para trabalhar na obra, ele diz que por mais que ele foi tido como um gerado fora do tempo, ele trabalhou mais do que todos. E trabalhou mesmo. E as cartas que ele escreveu é a testemunha do que ele fez. Tá bom? E Atos dos Apóstolos também, depois do capítulo 9 para frente ali, a gente vai ver que o foco ficou sobre ele, porque ele realmente deu a sua vida em favor do reino. E ele não quis que a sua mensagem fosse corrompida, ele não quis que o evangelho fosse contaminado, e é por isso que ele, meus irmãos, ele bateu de frente contra uma das colunas, que era Pedro. Tudo por quê? Porque ele não queria ver a mensagem do evangelho indo pro ralo. E o que nós estamos vendo aqui no Brasil, irmão? A mensagem do evangelho indo pro ralo a cada dia. Porque cada canal, muitas das vezes, das mídias sociais, cada falso rabino, cada falso judeu que aparece aí enganando esses cristãos despreparados, é um desserviço ao reino. Então, meus irmãos, fiquem ligeiros, fiquem espertos, porque o espírito do engano, o espírito que engana para afastar as pessoas da verdade está por aí. Lembre da advertência do Rav Shaul aqui, ó. Ainda que aparecer um anjo, tá bom? Um anjo dos céus e proclame a vocês algo além do que eu não proclamei, do que nós temos proclamado, nós os apóstolos, deve ser banido. Arranque do meio, irmão. Tira da tua vida essas heresias, meus irmãos. Pelo amor de Deus, Paulo deixou aqui o conselho. Chegou, ainda que seja um anjo do céu, irmão. O povo, irmão, está tão fraco que não está precisando parecer anjo. Aparece um barbudinho na internet com quipá na cabeça, falando hebraico. Diabo não precisa nem mandar anjo, irmão. Tá? Satanás não precisa vir transfigurar em anjo de luz. Satanás não precisa se transformar em anjo. Satanás incorporou nesses barbudos herege aqui do Brasil. E essas pragas é a maldição que está no nosso meio, destruindo a fé de muitas pessoas que estavam adorando, fazendo a obra, pregando, agora são um bando de defuntos espirituais e que ainda fica infernizando a mente de quem está preocupado com a obra de Deus. Então, irmão, que o Eterno vos guarde, vos livre, tá bom? E vos faça fortificar na esperança, na fé, tá bom? De não serem levados, né, fiquem firmados, enraizados, para não serem levados a todo o vento de doutrina que tem por aí. Porque está aparecendo, e vai aparecer muito mais, tá bom? Eu, todo dia, devido ao canal, eu estou conversando com cristãos do Brasil inteiro, que comentam, que mandam mensagem, e o que tem de pastor negando a fé, irmão, não está escrito no gibi. Isso é, sem falar aqueles que não têm coragem de manifestar, tá bom? É para os irmãos ver, por quê? Estão encantados com um falso evangelho que Paulo manda ser banido. Mas eles, em vez de banir, ter como maldito, como diz o manuscrito grego, né, como algo amaldiçoado, ainda que pareça que foi ensinado por um anjo de Deus, mas é contra o que está escrito, é contra o que Paulo e os apóstolos falou, é maldito, irmão, deve ser banido e não abraçado. Vocês fazem tudo ao contrário do que Paulo falou. Ô povo cabecinha dura, mas que o Eterno guarde a vida de vocês em nome de Yeshua. Irmãos, quem puder ser membro do canal aí, nos ajudar, tá bom? Para que o canal continue
senão a gente não consegue melhorar até para vocês, tá bom? Vocês nos ajudando aí, honrando, se puder contribuir comprando algum dos meus livros, que eu vou deixar o link aqui embaixo, compre, porque a gente vai fazer melhorias para o próprio canal, tá bom? E eu tô com um projeto aí futuramente e vamos ver se o Eterno vai nos direcionar aí. Se o Eterno nos direcionar, eu vou aqui trazer para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, se preservem, se guardem e tomem cuidado, irmão, porque o espírito do engano está por aí. E os falsos mensageiros, transvestidos de enviados do Eterno, também estão por aí. Mas se o que eles falam não condiz com o que Paulo e os apóstolos escreveram, bane, irmão. Tenha como maldito e fique firme no Evangelho de Yeshua HaMashiach. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.